Olá, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, o assunto da nossa aula hoje é período composto por subordinação. Então, orações subordinadas são orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela. A classificação em oração subordinada surge quando determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações. Isso é o período composto, tá, gente? Quando nós temos um período, uma frase, formado por mais de uma oração, nós temos o período composto. Ou seja, precisa conter mais de um verbo significativo no meu período. As orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivos e substantivos. Então, vamos entender qual a diferença entre um período simples e um período composto. Nós temos aqui dois exemplos. Ontem não fui ao mercado. E o segundo exemplo, é importante que você venha agora. Então, vamos analisar. Na primeira frase, nós temos ontem não fui ao mercado. Nós temos o verbo ir, certo? Então, nós temos aqui apenas esse verbo. Então, nós temos um verbo. Quer dizer que eu tenho um período simples. Certo? Então, um verbo, período simples. Vamos analisar a outra oração. É importante que você venha agora. Então, eu tenho o verbo que é o verbo ser, e eu tenho também o verbo vir. Então, temos aqui um verbo, dois verbos, ou seja, período composto, certo? Então, sempre que eu tiver um verbo, período simples, mais de um verbo, período composto, ok? Então, a diferença entre período simples e composto é a quantidade de verbos que eu tenho em minha frase, em meu período. Qual a diferença entre a oração coordenada e a oração subordinada? Porque hoje nós vamos ver a oração subordinada, certo? Mas nós temos que saber a diferença entre o outro tipo de oração. Todo período composto, ele pode ter uma dessas duas classificações. Então, vamos às diferenças. Nós temos aqui a primeira frase que diz: ontem fui à praça, gosto de passear. Se eu ler a minha primeira oração, que é ontem fui à praça, ela tem sentido sozinha? Sim. Se ela tem sentido sozinha, então quer dizer que é minha oração principal. Se eu disser gosto de passear, também tem sentido sozinha. E se eu disser as duas juntas, uma está completando o sentido da outra, certo? Então, quer dizer que aqui eu tenho uma oração Então, aqui nós temos uma oração coordenada. Por quê? Porque uma oração não depende da outra oração para ter sentido, certo? Elas são independentes. Já numa oração subordinada, eu tenho aqui: ninguém sabia que você chegava hoje. Então, eu vou ler só a primeira oração. Ninguém sabia. Nessa oração aqui, que é a minha oração principal, nessa minha oração principal, ela não tem sentido sozinha, não é assim, ó? Ninguém sabia. Você pergunta, sabia do quê? De quê? De quem, né? Então, quando eu digo ninguém sabia, e quando eu leio também que você chegava hoje, só que você chegava hoje não tem sentido completo. Então, uma oração depende da outra para ter sentido completo. Então, quando acontece isso, eu tenho aqui uma oração subordinada, certo? Então, quando uma oração precisa da outra para ter sentido completo, quer dizer que eu tenho uma oração subordinada. Quando elas não precisam uma da outra para ter sentido completo, eu tenho uma oração coordenada, tá bom? Então, a oração subordinada ela é dividida em adverbial, substantiva ou adjetivo.
Hoje nós vamos ver a oração subordinada adverbial. Ela possui 9 tipos. É só vocês lembrarem dos advérbios. Como assim? Uma oração subordinada adverbial causal, ela expressa causa, consecutiva, consequência, finalidade, temporal, tempo, condicional, condição, concessiva, concessão, comparativa, comparação e conformativa, conformidade, e por fim, proporcional, uma proporção. Então, quer dizer que o que a oração está expressando é que vai ser dada a sua classificação, tá certo? E é por isso que eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. Se você usar máscara, poderá entrar na loja. Então, vamos analisar. Se você usar máscara, poderá entrar na loja. Quem são os verbos? Usar. E nós temos aqui uma locução verbal, né? Poderá entrar, com apenas um verbo significativo. Então, se você usar máscara, uma oração, poderá entrar na loja, outra oração. Quando eu digo se você usar, esse se está expressando uma condição. Se está expressando uma condição, quer dizer que a minha oração ela é uma oração subordinada, adverbial, condicional, certo? Então, sempre que expressar uma condição, ó, se, caso, né? Então, sempre que expressar uma condição, eu vou ter uma oração subordinada adverbial condicional, tá bom? É bem autoexplicativo. Vamos ao segundo exemplo. Eu saio de casa como se estivesse me libertando. Eu saio de casa como se estivesse me libertando. Ó, como? Eu estou fazendo uma comparação entre sair de casa e ser uma libertação, tá certo? Então, se está expressando uma comparação, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa, tá bom? Então, é isso, gente, tá? Você vai conseguir saber se aquela oração subordinada ela é comparativa, se ela é causal, final, temporal, através dessas palavrinhas-chave, né? Através desses elos de ligação, tá bom? Então, até a próxima. Agora é com você e um forte abraço.